Licença, Vítor, começo por si. Quem é que são estes portugueses que até agora ainda não contribuíram para o Serviço Nacional a que se refere o Presidente da República? Certamente, no setor empresarial, o corte dos salários não abrangeu esse setor, na questão do subsídio de férias e subsídio de Natal. O setor privado. E eu penso que o Presidente da República, com esta declaração, está desde já a sinalizar que ainda há um conjunto de portugueses aos quais não foi solicitado o sacrifício que aos funcionários públicos foi pedido. É assim que eu interpreto a declaração e, portanto, num quadro em que começa a ser muito difícil conseguir atingir os objetivos em 2012, objetivos ao nível do déficit orçamental, sobretudo o déficit orçamental, eu admito que o Presidente da República, eu diria, levantou um pouco o véu e sinalizou o que poderá e porventura deverá ser feito. E o Presidente da República tem razão, na sua opinião? Desde a primeira hora, o Presidente da República chamou a atenção de que isto deveria ser um esforço de todos. O Governo direcionou exclusivamente para o setor público, deixou de fora o setor privado, e eu penso que neste momento poderá ser uma oportunidade de o Governo pode ser a próxima tentar, evidentemente, a rebote também do Sr. Presidente da República, abranger esses portugueses que até o momento não o foram. Não o foram diretamente. Evidentemente que o aumento de impostos toca a todos, como todos sabemos. Mas, particularmente em matéria de remuneração do seu salário, há uma parte dos portugueses que ainda não foi afetada. Isso é uma coisa que é evidente. Ana Patinha, então, acredita que o Governo vai conseguir alcançar as metas orçamentais acordadas com a Troika para este ano, os 4,5%? É evidente que os resultados que foram divulgados mostram que o Governo não conseguiu cumprir as metas que tinha antecipado relativamente às receitas. Mas, como também é evidente, o cumprimento da meta é fundamentalmente o resultado do que for feito do lado da despesa. E no lado da despesa, inegavelmente, o orçamento e os dados que foram revelados têm uma tendência, de facto, francamente positiva. Sublinhava que a despesa relativamente à massa salarial na área das administrações públicas alargadas teve um corte, se não estou em erro, de cerca de 7,5%. E ainda não estão contabilizados nesta lógica aquilo que ainda não ocorreu, melhor que só agora começou a ocorrer, que é a circunstância deste ano só se pagarem 12 meses de salários, não 14. Isto, evidentemente, tem um impacto necessariamente importante, mas é inegável que a surpresa do lado das receitas, e particularmente nos impostos indiretos e, em particular, no IVA, para nos atermos ao imposto que tem a expressão mais importante, é inegável que isto sinaliza que a atividade económica desacelerou, ou está desacelerada para além daquilo que era estimado pelo Governo, e vamos ver como é que o segundo semestre vai decorrer. Eu creio que aí há sinais mistos. Há uma preocupação clara, porque não está a chegar às empresas a liquidez bancária. Nós já comentámos isso, há aqui uma série de atrasos, já também do ponto de vista da arquitetura global do euro, manifestamente de lentidão e insuficiência de medidas, que depois se refletem, digamos, na imagem da banca e na captação de recursos. Isso leva-nos um bocado longe, mas a verdade objetiva é que pode acontecer, se não houver um alívio, e eu creio que é possível, esse alívio e essa melhoria do capital de giro na economia, que é possível que os resultados possam melhorar, porque se não for assim, de facto, o resultado a nível das receitas poderá continuar esta tendência e eventualmente até agravá-la. Mas julgo que isso é acomodável. Entretanto, e com isto queria terminar, olhando as perspectivas do segundo semestre, nós devemos pensar duas coisas. Em primeiro lugar, que cabe ao Governo dizer o que é que vai fazer. Agora esse é o principal ator e não por muita consideração que temos. Há bocado estava a ouvir com algum divertimento, digamos,
esta forma engenhosa com que o Dr. Vítor Batista interpreta algo pitonisicamente os desígnios do Sr. Presidente da República, que sempre fala de uma maneira um tanto quanto hermética, e, portanto, e disse logo que o Dr. Vítor Batista, se calhar o Presidente quer dizer que agora a próxima vítima são os empregados. Não creio que esteja nessa linha, mas não queria disputar esse argumento, cuja primazia dou aqui ao Dr. Vítor Batista, mas queria dizer o seguinte, é que o Governo vai preto no branco apresentar, dentro em breve, as linhas gerais do Orçamento de Estado para 2013, e aí as dúvidas que hoje legitimamente se põem ficarão dissipadas. Mas uma nota final tem a ver com aquilo que pode, e talvez não aconteça infelizmente, na chamada cimeira do emprego e do crescimento em termos europeus. Cimeira do emprego e crescimento parte de 3 ou 4, não é? Porque já é pelo menos a segunda ou a terceira. Exatamente, e aliás hoje as bolsas, como se viu, têm uma perspectiva profundamente negativa sobre o que se vai lá fazer. No entanto, há ali uma janelinha de oportunidade, que talvez possamos comentar mais à frente, mas só queria agora sinalizá-la, que é pela primeira vez, depois de tantos meses, e vem ao encontro de uma por acaso, uma sugestão que eu apresentei, a Dr. Vítor Batista, um bocadinho mais carregada, mas eu dizia que uma das maneiras de avançar para a mutualização da dívida era, de facto, poder, relativamente à chamada dívida, que vai até aos 60%, que é o limite, haver um princípio de mutualização. E parece que há um documento de trabalho da Comissão Europeia, se não percebi bem, que vai pôr isso em agenda, o que é um fumozinho, digamos assim, de esperança. Vamos ver o que é que diz a Alemanha em relação a isso. Mas, professor, a que português é que se referia o Presidente da República? Pois é, isso eu... Já agora, só para saber qual é a interpretação que faz destas declarações. Eu vou sair daquilo que é a minha forma de encarar as coisas. Porque eu tenho sempre muita dificuldade em tentar escrutinar o que pensa outra pessoa, por muito, e é extremamente respeitável, e sobretudo extremamente conhecedora, como é o caso do nosso Presidente da República. Mas é evidente que... Mas está a dar um recado ao Governo. Não, eu penso que vou avançar, embora a contragosto, porque não posso deixar de o fazer. Agradeço. Porventura tem em mente alguns setores, digamos, dos chamados, entre aspas, ricos, porque isto é uma coisa, de facto, que precisa de uma análise e de uma caracterização. Em Portugal, mesmo os chamados ricos, em primeiro lugar, relativamente a outros ricos, estão numa distância. E tem tido uma penalização brutal. Veja-se como têm andado as cotações na Bolsa para não... E o castigo excessivo que está a ser feito relativamente a tudo o que é a remuneração de capital, industrial, comercial e mesmo financeiro. Bom, mas eu penso que se refere aí, aliás, o Dr. Miguel Bocadinho também repristinou, é engraçado, uma ideia, que é uma ideia do Dr. Francisco Louçã, é preciso aqui também dizer-lhe, quando ele ia a fustigar o nosso sistema fiscal dizendo que precisamos de um imposto sobre as grandes fortunas. Mas acha que pode ser esse o caminho, um imposto sobre as fortunas de 4%? Sabe o que eu lhe vou dizer, do meu ponto de vista? Isso são situações contabilísticas, completamente, passam ao lado daquilo que é essencial. O essencial é, de facto, concentrar os recursos na promoção do crescimento económico e deixar-nos destas contabilidadezinhas de ver quem é que sacrifica mais o que é. Porque, repare, ainda ouvimos na vossa peça, o que é escandaloso, e eu percebo, é aquilo que se passa na Banca Internacional. O senhor Presidente do JP Morgan tem um salário, como foi dito aqui, 100 prémios, de 23 milhões de dólares. E, portanto, isto é uma coisa completamente obscena, e isto tem a ver com uma omissão da Europa, como aqui já falámos, que no sentido que não faz, não castiga, não penaliza aquilo que é a especulação excessiva que é feita sobretudo com bancos como o mestre do JP Morgan. Portanto, esses é que são riquezas ou acumulações, ou salários obscenos, ou acumulações de riqueza, que são completamente improdutivas porque penalizam países como nós, na verdade, e a Europa assiste a isto sem impor essas sim, a Europa devia penalizar esses pesados ricos que realmente não criam riqueza, só distraem. Vítor Batista, hoje no debate da moção de censura, o Primeiro-Ministro assegurou que o Governo tomará todas as medidas necessárias para cumprir as metas da Troika, mas voltou a reafirmar que ainda é cedo para falar em novas medidas de austeridade. Que interpretação é que faz desta? Há uma realidade que foi a execução orçamental nos primeiros 5 meses. E neste momento, tudo aponta para uma grande dificuldade em cumprir a meta dos 4,5% no final do ano. Isso representa um fracasso para o Governo? Não existem atenuantes, nomeadamente os tais fatores? É um fracasso para o Governo, na medida em que há um objetivo que o Governo não conseguirá alcançar.
Eu admito que tudo fará para o conseguir através de receitas extraordinárias. Não sei neste momento quais são essas possibilidades, se isso se consegue concretizar num montante suficiente para cumprir o déficit dos 4,5%. Agora, em termos de atividade normal, retirando as receitas extraordinárias, é evidente que está comprometido este objetivo. E o Primeiro-Ministro vai anunciando que o Estado já não há possibilidade, já não há espaço para receitas extraordinárias. não há já espaço para receitas extraordinárias, mas também não sei até que ponto elas podem vir a concretizar ou a antecipar algumas receitas que sejam previstas para o ano seguinte, para 2013. Há sempre essa possibilidade. Portanto, há aqui um compromisso do Primeiro-Ministro em cumprir os 4,5%. Ora, se ao nível da queda de receitas fiscais é uma queda significativa, por outro lado, não vejo como é que poderá diminuir a despesa. Eu há muito que digo que a despesa é muito rígida e a gente teima em dizer que há gorduras, mas as gorduras que existem todos dizem a mesma coisa, mas o certo é que a gente vê os números todos os anos e o final da despesa é a mesma, a tendência é a mesma. Portanto, há aqui uma realidade. Há uma realidade que, evidentemente, o Governo vai ter dificuldade em ultrapassar. Mas que medidas é que podem ser tomadas neste quadro deste orçamento? Só pela via fiscal, parece-me evidente, só pela via fiscal. E isso exigiria, parece-me, num quadro de agravamento ou de agora inserir um certo setor da sociedade portuguesa que esteve afastado das medidas iniciais que foram muito direcionadas à função pública, isso passaria por um orçamento ratificativo. São 5 meses, é admissível que ainda possa haver um orçamento ratificativo este ano. Portanto, há aqui uma situação muito complexa do Governo. Aliás, o Governo está a fazer um ano e não sei o que é que correu bem. Acho que há um certo ambiente de festa do Governo, com declarações possíveis do Primeiro-Ministro, do Ministro Paulo Portas, muito satisfeitos com aquilo que conseguiram nacionalmente. Mas nós não tínhamos perdido a credibilidade. Eu não interpreto que nós tivéssemos perdido em qualquer momento a credibilidade. Nós tínhamos um problema que tínhamos de resolver com uma intervenção externa relativamente aos mercados, em que não nos conseguíamos financiar em determinado momento, como está a acontecer com a Espanha, como aconteceu com a Grécia, com a Irlanda, etc. Eu reconheço que o endividamento dos últimos anos foi um endividamento muito significativo. Nós não podemos passar de 84 mil milhões de dívida para 190 mil milhões. Portanto, este salto é um salto que, mesmo ao nível dos mercados, a financiar a dívida soberana portuguesa, é difícil depois dos mercados conseguir esse financiamento. Ora, o que o Governo fez anterior, quando compreendeu das dificuldades do funcionamento dos mercados, foi à procura de uma intervenção de resolver e garantir o pagamento de salários e das pensões, etc., em Portugal. Agora, o Governo assumiu e está a festejar, afinal, o quê? O maior desemprego que existe na sociedade portuguesa desde sempre. Está a festejar que não cumpre os 4,5% deste ano. Está a festejar a recessão intensa e persistente na sociedade portuguesa. Famílias, hoje, em grandes dificuldades. Eu julgo que o Governo se deveria recatar e deveria reconhecer que há muito trabalho ainda a fazer, a desenvolver, mas em vez destas declarações de otimismo e estas declarações que chegam um bocado à festa, deveria tentar ajudar a construir uma solução que seja uma solução que ajude ao crescimento da economia portuguesa e ao desenvolvimento da sociedade portuguesa. E aqui não há, nem existem, até o momento, políticas direcionadas objetivas para o crescimento. Eu bem sei, para termos políticas direcionadas ao crescimento, é preciso dinheiro para as financiar. Mas antes do dinheiro, temos que identificá-las, o que vamos fazer, onde é que deve ser apostado para ajudar a economia portuguesa a crescer. E depois vamos à procura dos meios para conseguir sustentar essa política. Hoje, aquilo que constatamos, infelizmente, é que nós estamos a olhar para o Governo, um Governo que anda um pouco ao sabor das ondas, anda um pouco ao sabor da ondulação momentânea da maré. E isso penso que é uma questão muito preocupante, porque um Governo exige, num momento muito difícil, a certeza do direcionamento das políticas e a certeza na concretização dessas mesmas políticas. Mário Patinho, então estamos à deriva? Estamos à deriva? À deriva? Não, em termos de definição de políticas de crescimento? Não, nenhuma.
Mas estava a ver hoje o Dr. Vitor Batista, de perdoar-me, é que diga isto, mas hoje está de facto com um discurso parlamentar, com aquela densidade parlamentar que. Pode ser censura. Talvez, porque estava a vê-lo realmente na Casa da Democracia, porque quando este governo comemorou este ano em festa, não estou a cheio de festa. Não está cheio de festa. O que diz o Primeiro-Ministro e também o Dr. Ministro de Estado, o Dr. Paulo Portas, basicamente é isto, é que hoje já não estamos tão próximos do precipício e estamos um pouco mais afastados disso e do caminho da recuperação da credibilidade. Não foi um passo. Foi um passo completo, não veio o passo. Não, que foi. À beira do precipício, demos meio passo. Às vezes, por meio passo, pode-se cair. Sim, mas dizer que isto é uma preparação de festa, tenho alguma dificuldade em cheira à festa. Segundo ponto, não, mas não anda aderido, do meu ponto de vista, lá está. Eu não posso entrar na mente das pessoas que só posso analisar de fora. O que me parece é que a sua estratégia, e que aqui temos comentado, vai ter resultado. E isto é já um prognóstico que eu lanço. Qual é o resultado? Bem, o resultado é este. O Governo sempre tem dito que não pedirá à Troika nenhum aumento nem do valor da ajuda, nem do prazo para a sua execução. Sempre tem dito. O Presidente da República este fim de semana lançou também ali nas entrelinhas a possibilidade de negociar, mas deixemos-nos mais uma intenção mais uma intenção que o Governo não concretizar. Vai ser inevitável o adiamento. Mas eu queria focar no que é a responsabilidade executiva, sempre os mesmos, outras vozes distintas. Mas a verdade é esta, é que quando olhamos o cenário, a Espanha a tentar quisquescamente evitar que o seu resgate passe a ser um resgate amplo e normal como o nosso, porque eu creio que não vai conseguir. A Grécia, como documentámos, o novo governo pediu mais 2 anos e um aligeramento brutal, e aliás o Primeiro-Ministro vem com um programa de aligeramento da carga fiscal, etc. Quando vemos declarações positivas relativamente, e encomiásticas até da senhora Angela Merkel e outros, quando temos uma cimeira que a voz dominante é François Hollande, é preciso avançar para o crescimento, etc. O que me parece que pode acontecer é que ao longo deste processo, e agora aqui vem a minha crítica fundamental, que é o seguinte, a Troika, o Fundo Monetário Internacional, e na sua história, este programa é um programa de concessão do Fundo Monetário Internacional. Eu, por acaso, tive oportunidade de trabalhar para o Fundo Monetário Internacional durante vários anos e acompanhar, enfim... Mas o Fundo Monetário Internacional alterou a sua posição. Sim, mas a marca destes programas é do Fundo Monetário Internacional. É evidente que não estou a desprezar o Banco Central Europeu, nem a Comissão Europeia, mas a verdade é que a marca, como se reconhecerá, tem a ver com o chamado consenso de Washington, que é uma coisa que está, digamos, assente há muito tempo e tem sido objeto também de críticas, etc. Mas o atual representante, peço desculpa, o atual representante do Fundo Monetário Internacional em Portugal, o Sr. Sádece, afirmou em entrevistas públicas recentes que neste momento mais austeridade pode, por motivos óbvios, ser contraproducente para o país. Exatamente, mas esse aí é que bate o ponto, porque nós estamos num momento, este é o meu ponto, a minha perspectiva, em que a própria Troika, neste sentido, agora não dos organismos em si, mas da concepção do programa, que estão a chegar à conclusão de que o programa, a formatação do programa, não estou a falar só deste, estou a falar da sua formatação, ao nível do prazo, ao nível dos juros, ao nível do cálculo dos montantes, eles vão chegar à conclusão de que o programa é inconsistente. Em termos gerais, estou a dizer. E aí, no caso português, sim, no caso português, isso já foi dito e provado de uma maneira muito clara e óbvia, não vale a pena, também já no outro dia procurei aqui dizê-lo. Há uma falta de cálculo relativamente ao setor público, etc. Bom, o que eu queria dizer é o seguinte, não é impensável que ao longo do segundo semestre, num contexto, lá está, do chamado soft landing, em que se continua excruciantemente a discutir se a zona euro vai continuar ou não, em que há uma balança favorável ao crescimento, não é impensável que ainda por cima, como há críticas por dentro, como disse muito bem, críticas construtivas por dentro, em relação ao chamado modelo de consenso de Washington, que haja, por iniciativa da Troika, reconhecendo os méritos do caso português, uma iniciativa deles no sentido de dizer que devemos, em função do bom cumprimento, aligerar aqui neste ou naquele ponto. Eu julgo que isso é possível. E, portanto, cá estamos para ver.
E neste momento a moção de censura ao governo acaba de ser chumbada. Esta moção tem algum significado? Vitor? Eu acho que a moção cheira um pouco aquilo que me habituei na Assembleia, sempre uma certa concorrência entre o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Eu julgo que esta moção foi apresentada como o Partido Comunista como uma antecipação à moção do Bloco de Esquerda. É ver quando é que chega a primeira moção. É a sensação que eu fico com esta moção. Todos sabemos que esta moção, o resultado dela seria inconsequente, e eu julgo que isso foi uma questão de estratégia política do Partido Comunista e simultaneamente, para embaraçar o próprio Partido Socialista. Embaraçar o Partido Socialista. Aliás, hoje temos um governo de direita em Portugal, mas isso deve, sobretudo, à responsabilidade da esquerda, que se associou, em determinado momento, à direita para tirar o governo anterior abaixo. E, portanto, isto é habitual. É aquilo que já nos habituámos. E o Partido Socialista, evidentemente, que nesta moção também parece que a intenção é ver o posicionamento do Partido Socialista. E este posicionamento do Partido Socialista é um posicionamento que me parece razoável, adequado, e não poderia ser outro. Daí que esta moção é um momento, vai-se entrar em férias parlamentares, penso que é um momento para marcar a viagem para férias, para os partidos políticos com o centro parlamentar mostrarem a sua presença e o trabalho que desenvolveram. Mas julgo que foi um mau contributo neste momento. Nós sabemos que temos problemas, temos de ultrapassá-los, e eles ultrapassam com uma certa sentido de responsabilidade, com muita responsabilidade. E, evidentemente, aqui o maior partido do governo, o PSD, tem-se descuidado e assume as suas políticas sem fazer negociações com o maior partido da oposição. E isso é visível agora, de novo, este novo Conselho Europeu. Não há um entendimento que deveria existir entre o governo e o próprio Partido Socialista, mas existiram negociações, não se chegou a fazer. Existiram negociações, mas o governo insiste em duas coisas que são espantosas. Insiste em não dilatar o prazo de ajustamento. Já todos estamos de acordo no sentido de dilatar o prazo de ajustamento. Só por essa via é que nós poderemos, evidentemente, deslizar o atingir dos objetivos do déficit orçamental e ajudar à criação de emprego. Por exemplo, neste Conselho Europeu seria bom que as dívidas soberas, que há pouco foi referenciado como professor tinha, então, o Banco Central Europeu fizesse compra de parte de tal forma que se colocasse nos 60% do produto. E esse diferencial, para os países que tivessem mais de 60%, bom, esse diferencial fosse assumido como compra de dívida soberana pelo próprio Banco Central Europeu, deslizando o prazo, evidentemente, de pagamento. E essa parte comprada, mesmo pelo Banco Central Europeu, deveria ser paga ao longo de 30 anos e, a partir daqui, haver um maior controle sobre as finanças públicas dos Estados-membros. Bom, não é esse o caminho e o Governo continua a insistir numa coisa que está à vista de todos os economistas, que é necessário deslizar os prazos para ser mais fácil aos portugueses e, evidentemente, atingir os objetivos de crescimento, que é o que é necessário para o país. Professor, para concluir, até porque já ultrapassamos aqui o nosso tempo, esta moção de censura tem algum sentido? Eu faço minhas as palavras do Dr. Vítor Batista até quase ao final. De facto, é uma competição entre o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda e é um repristinar do debate do Estado e para aquecer os motores para o PCP, para, digamos, a luta, digamos assim, sindical no segundo semestre. Agora, quando há referências quanto à Europa, portanto, relativamente ao ponto que já tinha definido, que Portugal não ganha nada com esta coisa de andar a juntar-se à lista dos pedidos, antes, pelo contrário, só pode ganhar continuando a ser um negociador duro e frio e objetivo, esperando que a Troika faça aquilo que é a conjectura que houve aventura, mas relativamente aqui à matéria da posição do Banco Central Europeu a comprar dívida soberana... Nem pensar. Não, até porque, já agora termino, o desacordo com o Partido Socialista é porque o Partido Socialista parece que queria que o Governo subscrevesse a ideia da criação já de eurobonds. Durante mais tempo eu acho um bocadinho mais de compenetração do Partido Socialista ajudaria Portugal. Meus senhores, muito obrigado a ambos pela vossa presença neste enfoque. É sempre um prazer tê-los aqui.